Olá, meus caros, comentário aqui na Abordagem Cristã. Nessa edição nós vamos trazer 51 apontamentos ou frases, fragmentos de frases de Cabo Daciolo da sua última live. Já que eu não comentei o debate da TV Gazeta, até porque o Cabo Daciolo não participou, então agora será então comentado acerca da sua live e até o fim. Todas as suas lives vou trazer os apontamentos e também alguns comentários. Vamos ver o que ele falou nessa live aí, as principais coisas. Eu elenquei ou listei 51 delas, já de bem proposital do 51. Primeiro ele abre a live falando: muitos não vão me entender, vamos chamar de loucos. Isso é de fato, já desde que ele entrou na vida pública de político, já desde 2015, precisamente quando ele queria mudar o preâmbulo da Constituição para colocar todo o poder emanando de Deus e não do povo. Então isso não é nenhuma novidade, mas é óbvio que ele falou isso também pelas últimas notícias e pela repercussão toda que tem dado, né? Suas entrevistas, os debates e tal. Falou acerca dos problemas internos no partido, que o partido estava questionando por que ele não vai para debate, por que ele não vai para as sabatinas ou entrevistas, até o próprio partido. Veja que não é só o pessoal que de fato tem simpatia com ele, mas também a própria cúpula do Patriotas. E aí há um problema sério, meus caros, nós temos que meditar um pouco nisso, porque o próprio Patriotas pode se insurgir contra o Cabo Daciolo. Pode, obviamente, não haver um acerto, né? E vamos orar para isso e vamos pensar nisso. Mas, né, por outro lado, nós podemos entender, porque eles podem alegar que ele está ferindo ao estatuto do partido, porque não está seguindo de acordo com as normas, o partido combinou em fazer tal coisa e ele não fez. Pode haver isto. Veja só, o inimigo trabalhando nesse sentido. E aí ele explica que a sua campanha não é igual a dos demais, que ele traz o diferencial, que é Jesus Cristo, que é uma outra proposta para o povo brasileiro. Fala da questão de estar fora do sistema, de não ser, portanto, como já disse, igual aí os presidenciáveis, que são tudo farinha do mesmo saco, que estão no mesmo bolo, e ele se diferencia porque quer levar o avivamento, quer levar a nação a clamar o Senhor. E depois ele fala acerca da China e dos Estados Unidos, colocando no lugar da China Boulos, Marina e também Ciro, e para o lado dos Estados Unidos, Geraldo Alckmin, Bolsonaro, Álvaro Dias e Meirelles. Isso ele já até falou numa outra live, né? Que a ala dos Estados Unidos quer liberar tudo, seria o liberalismo capitalista, e a ala mais de esquerda, de Boulos e Marina, quer prender tudo, que é o lado da esquerda, que é o comunismo, né? Fazer o comunismo. Depois ele fala que o Brasil, por conta disso, da maçonaria, por conta dessas ideologias, pelo fato de ele estar pensando só no seu próprio grupinho, é que o Brasil ainda continua uma colônia, que o Brasil não se tornou independente, mas que no seu governo seria diferente, porque ele vai se insurgir contra isso e vai propor emprego e melhorias na economia para ajudar o Brasil, já que no seu pensar realmente essa crise é uma falácia, é uma farsa, inclusive utilizada com o embasamento da teoria do caos. Fala dos 21 dias de jejum, de oração, de santidade, da sua campanha à parte, que ele crê que vai ser presidente no primeiro turno e que ele
crer que de fato Deus está no comando e que é para todos os cristãos orarem juntos e não crerem em pesquisas, porque tudo é falácia, porque a mídia está vendida, porque de fato nós não podemos confiar aí nos donos das mídias, os proprietários, porque os jornalistas não são culpados, mas os proprietários do jornal ou dos jornais é que são, já que eles servem os senhores do mundo, já que eles servem aí as ordens, as sociedades secretas, etc. Pois fala acerca da teoria do caos, que eu já falei, e também diz que não vai renunciar. Inclusive, essa renúncia foi cogitada até mesmo aqui no canal. Eu falei, não sei se ele ou a assessoria dele acabou percebendo o que eu fui falado aqui, porque teve um comentário de alguém dizendo ele vai renunciar, substituir a campanha de presidente para Senado. E eu disse, olha, na realidade ele pode até renunciar, agora mudar para se candidatar a Senado é meio complicado por conta ali das próprias normas do direito eleitoral. Então ele falou acerca disso, que ele não vai renunciar e muito menos defender Bolsonaro. Então deixou muito bem claro aí, inclusive para essa pessoa que esteve no canal falando essa falácia. Eu inclusive também disse no comentário que não acreditaria que ele iria renunciar. Pois bem, falou também da questão de muitos acharem que ele está na carne, e muitos acharem que ele está se exaltando, se gabando, mas não é nada disso, que ele não fala na carne sobre as sociedades secretas, sobre Illuminati, Nova Ordem, maçonaria. E aí ele cita uma passagem bíblica que está lá em Efésios 5:11, que fala das obras infrutíferas das trevas, que devemos condená-las e até revelá-las, e também que devemos despertar, né? Aquela sentença clássica: desperta tu que dorme, ressuscita dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá ou te iluminará. Ainda falou dos jornalistas serem bons, mas os donos estarem servindo então aos senhores do mundo. Já foi falado. Falou que Deus nos capacita, que Deus nos levanta, que o levantar é de Deus e que nós devemos pregar o Evangelho, ir e pregar o Evangelho a toda criatura, né? Que Deus nos deu o dom para fazer isso. Fala que palavras é só palavras, necessário é ação. E essa ação seria os sinais e maravilhas, que para acontecer os sinais e maravilhas obviamente tem que estar em santidade. Ora a Deus para que Satanás seja expulso da nação e também das pessoas que ele está atormentando. Fala acerca de Meirelles, de Geraldo Alckmin, de Bolsonaro, da ala dos Estados Unidos, como já falei, e de Ciro, Marina, da China. Fala que o Meirelles seria ligado aí exatamente aos banqueiros, e os banqueiros seriam os responsáveis por esse caos todo, porque eles se enriquecem à torta e direito, enquanto que os pobres, a maior parte do povo, sofre com os juros abusivos. Falou da questão da URSAL Sul, e que riram dele quando ele falou da URSAL e chamaram ele até de doido. Mas existe a Unasul, foi comprovado. Então ele mostrou que de fato não tem nenhuma loucura nesse aspecto. Falou acerca de ser contra o aborto, de ser contra a ideologia de gênero, de ser contra as drogas. E aí ele cita: a Marina quer ficar em cima do muro a respeito dessas temáticas, o Boulos quer liberar, o Bolsonaro quer liberar as armas, eu sou contra as armas. Ele cita cada presidenciável e refuta os pontos que ele é contrário, né? E frisa: eu não tenho nada contra as pessoas deles, até oro por eles, mas as suas ideologias, as suas práticas, as suas propostas de governo, eu sou contra. Ele frisa isso e muito. Ele diz que está orando por Bolsonaro. Fala que Bolsonaro e Ciro
estão com a maçonaria. E aí ele explica uma coisa muito interessante que eu também já falei aqui no canal, a respeito de Geraldo Alckmin, a respeito de Ciro e de Bolsonaro, o malabarismo da maçonaria, de utilizá-los. O principal, o chefe-mor para a presidência da maçonaria, com toda certeza, é o Geraldo Alckmin. No entanto, o Geraldo Alckmin, por falta de populismo, não tem chances de conseguir. Aí tem uma ala da maçonaria que opta por Ciro, que também participa do Foro de São Paulo e que, segundo informações, ele foi o único presidente que ainda não foi. Ele foi o único candidato a presidente que ainda não foi presidente daqueles que participam do Foro de São Paulo, né? Já que todos aqueles que são membros, inclusive da América Latina, já foram presidentes. E aí ele cita Bolsonaro, que crê que Bolsonaro não seja maçom, mas que seja um aliado da maçonaria, ou que a maçonaria tenha interesse por ele por conta do seu populismo. Eu já falei aqui no comentário, no canal, eu vou até deixar aí no card o que eu já falei do Bolsonaro, o que eu já falei também a questão daquela... Enfim, vou deixar tudo aí. E diz que o Bolsonaro realmente não é maçom, mas que a maçonaria tem interesse por ele. E que ele, por estar associado a Paulo Guedes, economista, e a tantos outros que pertencem à maçonaria, realmente, mesmo ele não sendo maçom, ele está sob influência da maçonaria, e por isso que culminou nesse atentado. É o que ele fala, tá? Culminou nesse atentado. E aí ele cita Mourão. Mourão é maçom declarado, o vice de Jair Bolsonaro. O Bolsonaro é a peça-chave da maçonaria. E aí ele cita que Bolsonaro teve falando com a família dos Marinhos, com a família Marinho da Rede Globo, no dia 5 de setembro. Que Bolsonaro esteve com Paulo Guedes lá visitando a família dos Rockefeller, acho que dos Bilderbergs também, já faz algum tempo que eu vi, e tantos outros grupos que são pertencentes aí à grande elite, à nova ordem mundial e etc. Deixa bem claro que ele ama a família de Bolsonaro, que ele tem um enorme carinho por Flávio Bolsonaro, que ajudou ele muito na campanha. Também cita o Ciro, que ajudou ele na época do PSOL, enfim, todos aqueles que ajudaram ele a ingressar na carreira política. Só que ele não concorda com alguns posicionamentos dos mesmos, né? E aí ele repete: não, sou contra a liberação das armas, tirar armas do bandido sim, mas não armar a população para criar mais ainda violência. Sou a favor também de dar uma nova oportunidade ou de ressocializar bem aquele que está nas penitenciárias, não aquele bandido bem muito mais, ou um criminoso bem atroz, de atrocidades, não esse, né? Mas sim, de fato, aquele que tem chance de se ressocializar para não estar junto no meio daqueles grandes bandidos. Foi a prisão aprendendo a ser mais bandido ainda, porque há uma escola ali. Nesse sentido ele fala.